Fala pessoal, neste domingo nós teremos a primeira partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. É uma final inédita e o primeiro jogo acontece no Maracanã. Por conta dessas duas equipes estarem numa final de Copa do Brasil, a expectativa do torcedor brasileiro é que fosse uma grande final, que os times chegassem para essa partida com o seu melhor desempenho. Porém, as coisas não vão andando muito por aí. O rubro-negro vem oscilando bastante nas últimas partidas e vem recebendo fortes críticas dos torcedores, que não querem mais Jorge Sampaoli no comando técnico e vem cobrando bastante o grupo de jogadores com protestos no CT do Ninho do Urubu. No outro lado, por mais que o São Paulo não vença uma partida há 5 jogos, o torcedor segue apoiando e acreditando fielmente que esse grupo de jogadores é capaz de trazer a primeira taça da Copa do Brasil para o São Paulo. Inclusive, a última vitória do São Paulo foi contra a LDU pela Sul-Americana, mas que no final a equipe acabou sendo eliminada nos pênaltis. No retorno do grupo à capital paulista, os torcedores fizeram questão de recepcioná-los no aeroporto para deixar seu apoio para essa grande final. Após o término da data FIFA, a expectativa é que os clubes voltassem com um desempenho melhor do que vinham apresentando antes da parada, mas não foi por aí. O São Paulo visitou o Inter em Porto Alegre, e apesar de sair ganhando e colocando uma bola na trave no primeiro tempo, a equipe não teve um bom desempenho e foi superada pelos gaúchos pelo placar de 2-1. Já o Flamengo, mandando seu jogo no Espírito Santo, porque o Maracanã está sendo preservado para a final de domingo, acabou perdendo por 3-0 para o Atlético Paranaense. Novamente não teve um bom desempenho e saiu de campo sendo muito criticado e recebendo vaias dos torcedores. Vamos falar da campanha desses dois clubes dentro da Copa do Brasil? Vou começar falando da campanha do São Paulo, que entrou na terceira fase da competição e soma até agora 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A estreia do São Paulo aconteceu no Morumbi, em um empate em 0-0 com o Ituano, quando o Rogério Ceni ainda era o treinador. Depois de muitas dúvidas se a equipe ia conseguir classificar jogando no Itu, a equipe conseguiu vencer por 1-0 e garantir sua vaga nas oitavas de final. Nas oitavas de final, vem um momento mais apreensivo para o torcedor tricolor. Enfrentando o Sport Recife, o São Paulo vence o primeiro jogo em Recife, mas no Morumbi acaba sofrendo uma virada por 3-1, com gol no último lance de jogo e a partida indo para os pênaltis. Nos pênaltis, o São Paulo conseguiu confirmar seu favoritismo e bater a equipe do Sport por 5-3, levando a equipe a jogar contra o Palmeiras nas quartas de final da competição, um clássico. Surpreendendo grande parte da mídia que dava o Palmeiras como favorito, o São Paulo não tomou conhecimento do seu arquirrival e venceu as duas partidas, a primeira no Morumbi por 1-0 e a segunda dentro do Allianz Parque por 2-0. Na semifinal, mais um rival à sua frente, dessa vez o Corinthians. Na primeira partida em Itaquera, os corintianos levaram a melhor, venceram por 2-1 e precisavam apenas de um empate para sair classificados do Morumbi. A estratégia de Vanderlei Luxemburgo era exatamente essa, montou um time para segurar o empate, mas a equipe de Dorival Júnior soube driblar essa retranca e fazer 2-0 e se classificar para a final. Do outro lado da chave, a campanha do Flamengo é um pouco parecida com a do São Paulo. Ambos entraram na terceira fase, ambos passaram por sustos e ambos enfrentaram seus rivais. O susto veio na terceira fase, quando o Flamengo enfrentou o Maringá. Na primeira partida no Paraná, a equipe do Maringá venceu por 2-0, ligando o sinal de alerta do clube carioca. Mas na volta no Maracanã não teve muito mistério. A equipe do Rio de Janeiro venceu por 8-2 e acabou se classificando para as oitavas de final para enfrentar o seu rival, o Fluminense. O primeiro jogo com mando de campo do Fluminense, mas dentro do Maracanã, o jogo não passou de um 0-0. Mas na volta, também no Maracanã, a equipe do Flamengo venceu por 2-0 e acabou despachando seu rival da competição. Nas quartas de final, um confronto que vem se tornando comum nas competições sul-americanas, Flamengo contra Atlético Paranaense. No Maracanã, a equipe do Flamengo conseguiu bater os paranaenses por 2-1, mas ficou um pouco preocupado visto que o jogo da volta era na Arena da Baixada, no gramado sintético, porém, parece que os jogadores conseguiram se adaptar finalmente ao gramado sintético, e o Flamengo bateu o Atlético Paranaense por 2-0 e se classificou para a semifinal, para enfrentar o Grêmio. Na primeira partida da semifinal jogando em Porto Alegre, talvez a melhor atuação de Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, conseguiu controlar todo o jogo na Arena do Grêmio e fazer 2-0 e o Gabigol ainda perdendo um pênalti que poderia facilitar ainda mais a vida dos flamenguistas para a partida do Rio de Janeiro. No jogo de volta, uma vitória por placar magro. Com gol de pênalti, o Flamengo bateu o Grêmio por 1-0 e garantiu sua presença na final da competição. Inclusive, o artilheiro da Copa do Brasil é do Flamengo. Pedro lidera o ranking com 5 gols, juntamente com Tiquinho Soares do Botafogo, Lohan da Nova Mutum e Aleph Manga, que estava no Coritiba, mas agora não está mais jogando no Brasil. E aí, o Flamengo consegue o pentacampeonato ou o São Paulo vai conquistar a taça que falta para o seu museu? Eu não vou opinar, vou deixar aqui com um cara que sabe, Fernando Carvalho, consultor de gestão no futebol do FutHub. Conta pra nós aí, Fernando, o que tu tá pensando desse jogo? Alô, pessoal. Teremos uma final de Copa do Brasil
entre Flamengo e São Paulo, em 2 jogos, de previsão difícil. 2 grandes equipes, 2 grandes treinadores, um elenco recheado de estrelas, mas que vive um momento de turbulência, um outro elenco com algumas estrelas que não vem tendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas que vem tendo boas atuações na Copa do Brasil e teve boas atuações também na Copa Sul-Americana, né? Como eu disse, previsão difícil, um treinador propositivo, mas que não tem repetido suas escalações em 35 jogos que atuou pelo Flamengo. São Paulo não repetiu escalações, o que demonstra uma certa instabilidade, uma certa insegurança. O Dorival Júnior, a seu turno, chegou no São Paulo num ambiente também de turbulência, com algumas inseguranças. O trabalho anterior questionado do treinador Rogério Ceni, ele acalmou o ambiente, fez um feijão com arroz, colocou cada atleta no seu devido lugar, estabeleceu um sistema de jogo adequado à característica dos jogadores, com 2 atacantes jogando por dentro, Luciano e Caleri, como vem sendo costumeiramente utilizado pela maioria dos treinadores do mundo, né? 2 jogadores por dentro, com poucas obrigações na contenção, a não ser na marcação do volante e dos 2 zagueiros. O Flamengo, como eu disse, ora joga 3 zagueiros, ora joga linha de 4 com 2 atacantes internos e 2 meias por fora, ora joga num 4-3-3, alternando o sistema, alternando jogadores, como eu disse, gerando uma certa insegurança. Em favor do Flamengo, o grande número de jogadores de qualidade, né? Não só no time principal, mas também como alternativas. O grande número de jogadores que podem decidir, o fato de que esses atletas crescem na decisão, quando chega na hora do pega para capar, como se diz aqui no Sul, eles crescem e conseguem entregar o máximo da sua qualidade. Por outro lado, o São Paulo mais organizado, com um sistema mais consolidado, com repetição de escalações, né, com mais tranquilidade interna, o que dá margem a que se tenha uma grande dúvida. Com todos esses ingredientes, sendo o segundo jogo de equipes parecidas, de equipes com qualidade semelhante, como equipes, né, eu julgo que o Flamengo é favorito e, principalmente, a despeito do treinador que gera essa insegurança, principalmente pelo fato de que tem jogadores de qualidade superior à maioria dos clubes brasileiros, e esses jogadores têm um crescimento muito grande na hora da decisão. O São Paulo tem jogadores, por seu lado, também que são importantes, como o Caleri, o próprio Luciano, que tem tido grandes atuações, o Lucas, que chegou muito bem. Flagro, nesse momento, que a possibilidade do Lucas jogar ao lado de Luciano fragiliza a questão da contenção, a questão do retorno sem a bola. Isso é um problema que o São Paulo terá. Talvez o Dorival tenha que optar por um outro jogador, talvez o Rodrigo Nestor, né, que às vezes tem jogado com algum destaque. Enfim, são temas que surgem nesse momento, mas que me levam à conclusão de que, no final, o favorito para os 2 jogos é o Flamengo. Então, fã do esporte, concorda com o Fernando Carvalho? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar teu like e seguir acompanhando nossas redes sociais e YouTube do FuteHub, que vem muito conteúdo novo por aí. Eu sou o William Samartim e até uma próxima.